eu tive uma visão de como se fosse várias mulheres, praticamente quase iguais, todas elas estavam de branco. E na visão eu contei, tinha exatamente 10 mulheres. Aí Deus me levou naquela passagem que fala sobre as 10 virgens, sobre as mulheres puras, que elas representam a igreja de Deus na terra. E essas mulheres, elas estavam cobertas como se fosse um véu assim, escuro, e em volta tinha muita escuridão, e elas brilhavam embaixo desse véu que estava encoberto elas e protegendo elas da escuridão, e em volta tinham vários lobos também. E aí Deus me levou naquela passagem das 10 virgens, aí em Mateus 25, que fala assim: o reino dos céus será comparado, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntos com suas candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-los. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E aí as imprudentes vão atrás para comprar o óleo, e elas não conseguem achar nenhuma loja aberta para elas comprarem um óleo. E o que Deus ministrou no meu coração sobre essa passagem? Sobre que as virgens, elas representam mulheres separadas, santas, puras, incorruptíveis. Ou seja, a noiva de Cristo, que somos nós, que somos a igreja. Nós somos separados para ser limpos, para ser puros, para serem separados, para serem santos. E essas virgens, elas representam o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a noiva, que ela tem que estar preparada para quando o noivo volte, que é Cristo, e venha buscar a nossa igreja. Então, no externo, todas elas eram puras, eram limpas, eram dignas, mas o que ninguém via era a quantidade de óleo que tinha dentro da candeia dela. E Deus falava muito comigo sobre a aparência, que às vezes a gente olha para alguém e a gente vê a aparência da pessoa, o que está por fora. A gente pode muito bem parecer ser algo, parecer ser santo, parecer ser puro, parecer ser digno, parecer pertencer a Cristo, mas e o que está dentro de nós? Será que nós estamos buscando como realmente nós devemos buscar? Será que nós estamos enchendo as nossas candeias com óleo, que é a santidade, que é a pureza, que é justamente o Espírito que está dentro de nós? Então, Deus falava muito comigo sobre esse óleo, que nós temos que viver uma vida de busca, de preparo, de santidade, porque quando Jesus voltava com seus discípulos, enquanto eles discipulavam pelo caminho, ele olhou uma figueira de longe, e a figueira, ela tinha muitas flores, muitas folhas, ela era muito grande, e Jesus sentiu fome, e ele foi até essa figueira para comer o fruto que teoricamente tinha nessa figueira. E ele chegando até a figueira, ela não tinha nenhum fruto. Ela era digna, era limpa só de aparência. A aparência dela era: nossa, eu vou chegar lá e eu vou conseguir comer o fruto daquela figueira. Mas Jesus chegou lá e não tinha nada, era só aparência. Mas e o nosso interior? Como será que nós estamos? E Deus falava muito comigo sobre a unidade da igreja, que nós estamos na igreja e tem muitas pessoas aqui vivendo apenas por aparências. E o interior dessas pessoas? E
E Deus me levou àquele versículo que fala sobre nós suportarmos os fracos na fé. Muitas pessoas distorcem esse versículo, porque a gente acha que suportar é tipo, eu suporto aquela pessoa ali, eu convivo com ela. Mas suportar é você dar suporte, é você estabelecer um suporte para que aquela pessoa continue firme na fé. Então, dentro da igreja, tem muitas pessoas que vão estar com o coração disposto a buscar a Deus e buscando a Deus, mas tem outras pessoas que não vão estar. E é nossa responsabilidade, antes que o noivo volte, virar para as pessoas que estão dentro da igreja, que estão dos nossos lados, e falar: ei, vai comprar óleo enquanto há tempo, porque o noivo está voltando e ele vai voltar logo. Então é nossa responsabilidade, porque muitas pessoas acham que nós temos que sair da igreja. Nós temos que sair da igreja sim, mas e dentro da igreja? Será que nós estamos em unidade de corpo? Unidade de espírito, unidade de propósito? Será que todos nós estamos com a nossa candeia cheia, com a nossa candeia viva? Então, ele me levou aqui em Efésios 4, que são vários versículos aqui. Efésios 3, no 2, falam aqui, vocês estão como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Então, ele compara a igreja de Cristo. A igreja não é esse templo aqui. A igreja somos todos nós. Somos todos nós pertencentes ao corpo de Cristo. E ele fala que nós somos como pedrinhas colocados no templo. E a pedra angular, a pedra fundamental que sustenta esse templo é Cristo. Então nós devemos estar unidos na igreja, unidos, e nós devemos dar suporte um para o outro. E aí continua: ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. No versículo 22 do 2 fala assim: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós estamos sendo construídos junto com o outro. Então nós estamos crescendo junto, nós estamos aprendendo juntos. Outra passagem diz que como o ferro afia o ferro e deixa ele pronto para a batalha, assim como o irmão afia o irmão. Então nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros, para que você deseja que o seu irmão seja próspero, assim como você é próspero. Você se alegra com a alegria do seu irmão, você se entristece com a tristeza do seu irmão. E você tem que se preocupar em fazer discípulos, em discipular as pessoas. Os discípulos, o seu discipulado é quem você está mais perto, com aquela sua amiga, aquele seu amigo da igreja. Junta em alguém, comece aí: você já leu a Bíblia hoje? Você já encheu a sua candeia hoje? Você já orou? Você já se preparou? Você está santificando? E é isso que é o corpo de Cristo. E nós precisamos estar em amor pelas essas pessoas, por esses próximos, principalmente dentro da igreja, porque aqui é a nossa base. É a nossa base para quando nós formos para fora, nós tenhamos vitória. Então é passo após passo, dia após dia, e estar unidos, na igreja. E aí no capítulo 4, ele fala assim: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Gente, suportando uns aos outros em amor. Você dá suporte para a pessoa em amor. Você ajuda ela dia após dia em amor, porque você quer que quando o noivo volte, ela esteja com a candeia cheia. Então, diga isso para a pessoa que está do seu lado:
Vai, enche a tua candeia, ore, busque, incentive isso. Isso é o corpo de Cristo, nós estamos unidos, nós estamos juntos. Nós não estamos aqui para o nosso único bem, para o nosso único propósito, mas para os outros também, não só os que estão de fora da igreja, mas também os que estão de dentro da igreja. Então você vê alguém que é meio recluidinho, que não sei, vai, chega próximo, se aproxima. Ei, vamos ler a Bíblia hoje junto? Vamos fazer isso hoje junto? Desse tipo, para que nós venhamos ter uma vida em união. Aí ele fala no versículo 4 do capítulo 4: há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Ele está em todos nós, aqui do corpo de Cristo. Mas nós temos que ter essa candeia cheia, para que, vai comprar, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te suporto na fé, eu te dou o suporte para que você cresça na fé. E aqui no versículo 14 ele diz: então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Versículo 15: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, falando a verdade com espírito de amor. Olha, vou te falar a verdade como irmão. Exorte em amor. Fala assim: olha, o caminho que você está não é um caminho bom. Quando o noivo voltar, se você não tiver com a candeia acesa, você vai ficar. Ele não vai te reconhecer, porque você não vai estar com clareza no seu rosto. Você não vai estar pura quando ele voltar. Então, prepare-te, exorte em amor para que nós venhamos estar todos juntos com ele lá no céu. Aí versículo 15: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo. Cresçamos, nós, como igreja. Versículo 22: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e estava sendo destruídas pelos seus desejos enganosos. Versículo 24: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Se vocês não possuem esse amor pelo próximo dentro da igreja, começa a ter sua mente renovada. Começa a pensar como Cristo pensa, como pro próximo, para que o próximo alcance Cristo como você alcançou a Cristo. E versículo 24: vistam-se com toda nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na videira verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Versículo 29: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir os que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, da mesma maneira que você faz o bem e aproxima a pessoa de Cristo, você também pode fazer o mal e afastar a pessoa de Cristo. E aquele sangue na vida daquela pessoa, ele diz que vai ser requerido da sua mão. Então nós, como embaixadores de Cristo e representantes de Cristo na terra, nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Se nós não estamos fazendo a diferença, alguma coisa está errada. Está faltando candeia, está faltando óleo na candeia, está faltando amor. Então, nós precisamos ser completamente intencionais nas nossas atitudes, para que o próximo
esteja com a candeia cheia também, e para que Ele não esvazie sua candeia por conta de nós. Então nós temos uma responsabilidade no reino dos céus, e essa responsabilidade está sobre nós. Versículo 30: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então, você quer saber se a pessoa está com a candeia cheia? Vê se ela está cheia do Espírito Santo. Como que eu vejo isso? Estando cheio também do Espírito Santo. Então, o Espírito, ele testifica Jesus. Então, nós vamos estar mais sensíveis ao Espírito. Nós vamos se alinhar junto a Ele, nós vamos conseguir, é como se fosse um tato, é como se fosse um novo corpo em Cristo. Nós estaremos sensíveis para ver, assim como nós, quando nós olhamos para a vida de uma pessoa, a gente vai ver, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa daquilo, essa pessoa está passando por isso. Isso tudo vem de dons do Espírito, que o Espírito dá, que é dom de discernimento, dom de conhecimento, dom de profecia. Então isso é algo que nós temos que buscar, para que nós estejamos mais fortes na fé e para que nós fazemos com que outras pessoas fiquem mais fortes na fé também. E acabando aqui, versículo 31: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E ele fala aqui sobre a raiz da amargura, que é algo que rouba muito a presença de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar com que outras pessoas nos afaste da presença de Deus. É como se fosse uma flecha lançada no nosso coração e aquilo começa a se remoer, aquilo começa a se contorcer dentro de nós e faz com que nós nos afastemos do corpo. Então nós não podemos deixar, assim como nós não deixamos outras pessoas se desviar da presença, que outras pessoas nos deixem desviar da presença também. Então, nós só vamos conseguir tudo isso estando com o óleo cheio na candeia. Então, é sobre buscar e mais fundo, gente. Muitas pessoas vivem só o superficial, sabe? Queiram ir mais fundo, queiram conhecer mais, porque é lindo, é maravilhoso, é grandioso, e só quem vive sabe. Só quem já pisou nos santos dos santos sabe o quão maravilhoso é estar naquele lugar, o quão lindo é a presença de Deus, o quão perfeito ela é. E quando eu oro muito por isso, eu falo assim: Pai, me deixa te ver mais, me deixa te conhecer mais, para que eu veja o que tem de errado em mim, para que eu possa ser mais parecido contigo. Então, à medida que nós conhecemos mais a Ele, nós vemos o que tem de errado em nós, porque Ele é perfeito e nós somos falhos e nós precisamos passar por um processo de transformação. E é à medida nisso que nós nos tornemos uma noiva incorruptível, sem mácula e sem ruga. Ruga está nos detalhes. Você só consegue ver uma ruga quando você chega bem pertinho, assim, quando você fala, olha, tem um pezinho de galinha nascendo ali. Você só consegue ver quando você está perto da pessoa. Então, isso fala muito sobre o seu coração. Deus, ele vai chegar perto de você e vai ver, será que essa pessoa tem fruto? Será que essa pessoa guarda o óleo da candeia no coração dela? Então é isso, gente. É sobre nós estarmos unidos com Cristo e nos tornarmos uma noiva incorruptível, para que quando o noivo volte, não só nós estejamos com a candeia cheia, mas o nosso próximo também estejam com a candeia cheia. Então o próximo é o que está do seu lado. Olha para o seu lado, vê quem está do seu lado.
essa pessoa que você tem que falar assim: ei, vamos ler a Bíblia junto? Vamos orar junto? Porque não é só por aparência. Às vezes a pessoa está aqui, está sorrindo, mas às vezes ela está triste. Então, cara, libera uma palavra aí. Sei lá, eu senti no coração aqui de falar que Jesus te ama. Que eu senti de falar que hoje, eu senti de orar por você. A sua semana, em nome de Jesus, será uma bênção. Então, libere palavras de vida e não de morte. Seja como Ele é e menos parecido com você mesmo. Então, se aprofunde mais, ame mais e ore por isso, para que você seja luz e diferença onde você estiver.